E vamos falar com eles, às vezes não podem dar aqui. Olá a todos. Obrigado a todos pela vossa presença. Cumprimentar também a quem nos está a ver através do vídeo. Obrigado. O meu nome é André Imenso e queria então começar por agradecer a todos a vossa presença neste que é o terceiro filme de um ciclo de 5 filmes que fazem parte das comemorações dos 50 anos da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Arrancamos este ciclo na primeira sessão com o filme Before the Flood. Na última sessão visionamos o filme Inside Job e acabamos agora de assistir ao primeiro filme português deste ciclo, A Fábrica do Nada, um filme de Pedro Pinho. A Fábrica do Nada, um filme português premiado em Cannes e no Festival de Cinema de Munique, conta-nos a história de um grupo de operários que tenta salvaguardar os seus postos de trabalho, evitando o encerramento da fábrica e o roubo de máquinas e matérias-primas feito pela administração. Como forma de retaliação, enquanto decorrem as negociações para os despedimentos, os patrões obrigam estes trabalhadores a permanecer nos seus postos sem nada para fazer. Para comentar este filme, tenho comigo 2 ilustres convidados que passo, aliás, a apresentar. À minha direita, a professora Catarina Frade, é professora associada da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigadora permanente do Centro de Estudos Sociais. Fez o seu percurso académico na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Atualmente, os seus interesses de investigação incluem áreas da regulamentação e do risco, do consumo e endividamento das famílias, insolvência e recuperação de empresas e inovação em serviços. Muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda e acho que nos vai dar aqui um bom comentário a este filme que acabamos de ver. À minha esquerda tenho aqui o professor Manuel Pureza, é professor de Relações Internacionais na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. As suas prioridades de pesquisa incluem os estudos para a paz, a desigualdade, as construções teóricas da paz e os estudos críticos sobre a segurança, os direitos humanos e o direito internacional. Obrigado aos 2 pela vossa presença. O repto, ou a pergunta que lanço para um primeiro comentário, já aqui no fim do filme ouvimos uma das personagens dizer: nós somos o capitalismo. Será o valor humano, o capital humano, mais valioso do que o mundo capital e no mundo capitalismo em que vivemos? Em primeiro lugar, muito boa tarde. Só uma pequenina correção. Eu formei-me na Faculdade de Direito, mas a minha atividade profissional é na Faculdade de Economia. Portanto, sou professora na Faculdade de Economia. Não. Portanto, estou aqui e uma das coisas que ensino na Faculdade de Economia, apesar de ser jurista de formação, é precisamente Direito do Trabalho. Talvez por isso o desafio de vir aqui fazer este comentário hoje. Eu, pegando no repto que me lançou, eu pegava numa coisa que costumo discutir com os meus alunos logo na primeira aula, que é o trabalho. O conceito de trabalho, para depois os introduzir no conceito de direito do trabalho, mas discuto com eles o que é o trabalho. E isto foi focado aqui a certa altura por uma das personagens também, o que é o trabalho. O trabalho enquanto esforço, o trabalho enquanto direito, o trabalho enquanto atividade, o trabalho enquanto ocupação, o vou para o trabalho, e eu acho que de facto tudo neste filme roda à volta daquilo que é o trabalho e o valor do trabalho e os diferentes valores do trabalho para diferentes pessoas. Uma das coisas que eu acho particularmente mais significativa e ao mesmo tempo mais chocante é o facto de a administração, logo no início do filme, ter sido mudada. A externalidade da relação daquela administração com aquele contexto, com aquela empresa, com toda a história, todo o passado daquela empresa. E, portanto, os únicos que permanecem são aqueles que
que vendem a sua força de trabalho, como nós ensinamos aos alunos no âmbito de direito de trabalho. Eu vendo a minha força de trabalho. Mas vender a força de trabalho não é vender apenas uma dimensão física, não é vender apenas o tempo, porque na verdade o que estas pessoas lutaram foi pelo que o trabalho e aquele espaço de trabalho representa para eles. É a sua casa, é uma outra casa que também têm, que eles estão a defender, e é a sua identidade. Estas pessoas abdicaram das indenizações em nome de quê? Da sua identidade e da defesa da sua casa. Elas deixaram que, como aqueles coelhos, fossem esfoladas, porque, de facto, estavam a defender alguma coisa que ia muito para além do valor do dinheiro, do valor capitalista do dinheiro. Porque o capitalismo não é só dinheiro, como a certa altura ali é dito, mas incorpora outros valores. Um capitalismo mais social, não é? E estas pessoas estavam... Por isso é que achei curioso, a certa altura, que alguém dizia... Já no final, a personagem principal, digamos, aquela que acompanhamos, dizia: vocês vêm aqui vender-nos o quê? O que é que nos estão a vender? Vocês aqui vêm-nos olhar como se nós fôssemos macacos, como se estivéssemos a olhar isto aqui numa crítica até aos académicos, aos intelectuais, mas vocês estão-nos aqui a olhar, nós somos um projeto de estudo, nós somos uma experiência que vocês querem replicar. Portanto, isto só assim para fazer uma série de apontamentos para começo de conversa e para provocar um bocadinho. Obrigado. Passo agora aqui a palavra ao professor Manuel Pureza. Esta defesa pelo local de trabalho, que aqui é representada por este grupo de trabalhadores, que defende muito mais a empresa do que a sua administração, mas a certa altura leva-nos também, ou levou-me a mim a pensar, a defesa de um local que a meio do filme já não existe. Ou seja, uma empresa que está em insolvência, mas a defesa do local de trabalho, local esse que não existe. Esta ilusão de quem tem, esta ilusão de querer manter uma coisa que não existe na defesa de um direito, é mais valiosa? Boa tarde, quase boa noite. Obrigado também pelo convite para estar aqui. Eu estava a pensar que a pergunta sobre a defesa do local ia para outro sentido. Estava-me a lembrar, agora quando estava a ouvir a Catarina, de uma frase absolutamente genial da parte final do filme, quando há um dos personagens, já não sei qual é o personagem, que diz: a Póvoa de Santarém não é a Argentina, que eu acho uma coisa absolutamente notável, porque é justamente essa diferenciação do local relativamente à mancha global. Mas é verdade que este filme é angustiante, porque nos mostra, e ele mostra-nos uma experiência real. Este filme não é um filme, naturalmente, é uma narrativa ficcionada, mas narra uma experiência efetiva, real, que foi a experiência da Fati Leva, que construía os elevadores Otis, e a experiência vem desde os anos 70 até 2016, e, portanto, aliás, isso é uma legendazinha que aparece no final do filme. E, portanto, é uma experiência real. E é angustiante porque é justamente a defesa contra tudo e contra todos do local de trabalho e do trabalho enquanto atividade, apesar daquilo ser nada. E, portanto, é fábrica de nada nessa exata medida. E eu acho que isso é uma prova de uma dignidade extraordinária, que é são sobretudo homens, creio que há apenas uma mulher no grupo, não é? Há uma mulher que é a empregada da Secretaria. E depois há uma operária. Há uma operária, claro, exatamente. Mas, enfim, é um grupo de pessoas que... quer dizer, que aceita lutar contra esse vazio até ao limite das suas possibilidades. E isso é muito, muito interessante. O contraponto disso é a doutora Marta. A doutora Marta, que é a gestora de recursos humanos, e como estamos aqui a comemorar os 50 anos da Faculdade de Economia, também dá para pensar que pessoas é que nós formamos. Se nós formamos doutoras Martas, quer dizer, é um susto, não é? Porque a doutora Marta é aquela senhora que veicula o discurso tão corrente,
Isto é passado no tempo da crise mais profunda provocada pela intervenção da Troika, não é? Portanto, estamos a falar de 2014, se não estou em erro. Pelo menos há uns calendários que mostram 2014. E, portanto, a doutora Marta é aquela senhora que vem dizer façamos da crise uma oportunidade. E utiliza todo aquele jargão da violência tecnocrática, não é? Da violência tecnocrática. Este é um filme carregado de violências. Essa violência do vazio, essa violência do trabalho como bem público que é roubado, ou seja, nós estamos numa sociedade que assenta sobre o trabalho do ponto de vista da identidade das pessoas, do ponto de vista do sentido da vida, do ponto de vista da sua capacidade, da capacidade de sustentação das pessoas, e esse bem coletivo, público, é roubado a certa altura. E, portanto, é a reorganização das vidas. E essa reorganização que enfrenta o vazio, lá está, portanto, a defesa do local de trabalho, que é um vazio, que tem identidade física, mas é um vazio do ponto de vista funcional, isso é uma violência extraordinária. A violência, mas não é mais violento, acho eu, do que o discurso das doutoras Martas da nossa vida. Ou seja, o discurso da doutora Marta, da gestora de recursos humanos, é o mais violento dos discursos, porque é feito sempre com uma candura perfumada, é sempre feito com uma retórica de envolvimento, de inclusão, não é? De compreensão pelos problemas humanos que aquelas pessoas estão a passar, e o que lhes promete é basicamente a destituição, ou o que negocia com aquelas pessoas é a destituição dos seus instrumentos de identidade, de estima, de sentido da vida, e é isso que é objeto de negociação, ou seja, basicamente objeto de imposição, não é? Pronto. E, portanto, eu acho que este filme vejo eu como um filme carregado de violências e, ao mesmo tempo, carregado de esperança. Eu acho que este filme é um manifesto de esperança muito dura, muito magoada, porque é a esperança que decorre dessa luta, como é que eu ia dizer, tão digna, tão solidária, não é? Contra essas violências. E creio que essa dimensão de luta contra esse vazio, contra esse desapossamento, essa privação, essa humilhação, isso eu acho que é extraordinário. Já estou a falar demais, mas só quero acrescentar um ponto, que é certo que depois aquilo desagua num como é que eu ia dizer, numa dificuldade extrema, que é a de perceber como é que a coisa se vai organizar em termos de resposta, não é? E é aí que entram os intelectuais, os académicos cheios de prosápia, quer dizer, aquele pedaço do filme que é o jantar e a discussão no jantar, com os copos, aqueles copos muito conhecidos dos piquinhos a beber um tinto, e depois a discussão teórica, carregada de sentido, devo dizer, é uma discussão muito interessante, mas quer dizer, diante das pessoas como o José, que é a figura central do filme, que diz, pá, eu não quero uma solução de médio prazo, eu preciso pagar contas, eu preciso pagar o colégio a escola do miúdo, eu preciso de pagar a mensalidade da casa. Essa é a vida concreta daquelas pessoas. E, portanto, creio que esta dimensão de afirmação da dignidade de quem já perdeu tudo é um manifesto extraordinário. Acho que isso é assim. Muito obrigado. Pegando nas suas palavras, fazendo referência às palavras da doutora Marta, com um discurso com bastante condura, mas impositivo, apesar deste ser um filme ficcionado, mas inspirado numa história real, é também ele bastante atual, porque continuamos ainda hoje a ouvir expressões como reestruturações de empresas que acabam constantemente em despedimentos. Poderá este direito ao trabalho continuar... como é que eu hei de formular esta pergunta? Poderá o direito, esta continuação do direito ao trabalho, do local de trabalho, continuar a ser assegurado, independentemente daquilo que aconteça nas empresas? Não sei se percebi muito bem o alcance da pergunta, mas de facto,
o direito ao trabalho é direito a uma parte da nossa identidade. Nós fomos construídos num modelo, podemos discutir se é esse o modelo de sociedade, mas em que o trabalho é parte da nossa identidade, da forma como nos vemos, como queremos que os outros nos vejam. Não é por acaso que as pessoas, quando perdem o seu posto de trabalho, tendem normalmente a perder laços de participação social, de interação. Eu pude fazer algum trabalho de campo, até por causa da questão do endividamento das famílias e das dificuldades financeiras das famílias, e a certa altura fiz trabalho junto de desempregados, fabris, operários. E há uma dimensão imediata e inevitável e transversal que é a questão da privação material. Como dizia aquela operária, o meu marido vai ficar também desempregado e eu tenho 3 filhas e tenho que pôr comida na mesa amanhã. Não é daqui a 1 ano, é amanhã. E, portanto, esta é uma questão que aparece logo na primeira leva do discurso. Mas à medida que nós vamos conversando com estas pessoas e que elas generosamente, e é preciso perceber que isto é dado com muita generosidade, e o facto de haver aqui atores que são eles ex-operários, a generosidade com que eles nos presenteiam com a realidade. O que aqui está, mesmo isto sendo um filme, é muito de real. Os seus discursos, a maneira como falam, a maneira como se movem, a maneira como os sons são trabalhados no filme, mostram a realidade do que é a vida destas pessoas e que nós só conhecemos por aproximação, às vezes nesse contacto. E eu recordo-me então que nessas entrevistas, depois de passada a questão das dificuldades materiais, que eram muitas, que subsistiam, o que sobretudo marcava aquelas pessoas era a perda das relações de socialização com os colegas de trabalho. Era o poder encontrar-se, por exemplo, às vezes para tomar um café. Era o voltar, e então eu entrevistei, não todas, não só, mas muitas mulheres, porque era uma fábrica onde a feminização da força de trabalho era especialmente relevante. O voltar a casa, o voltar à dependência, neste caso do marido, por exemplo, em termos financeiros, o poder perder espaços de escolha porque tinham de abdicar, nomeadamente alguns consumos pessoais que faziam, porque a sua independência financeira que lhes era proporcionada do trabalho permitia que elas pudessem efetuar gastos consigo, sem ter que prestar contas. E, portanto, todos os aspectos, quando passamos isto, embora este filme seja muito focado num ambiente mais masculino, mas se transferirmos isto, então, para um ambiente de operariado feminino, há todo um conjunto de perdas, de sofrimentos que resultam da perda de uma independência que elas conquistaram e que vêm aqui perder. Portanto, o lutar aqui é lutar pelo direito ao trabalho, porque ele nos dá poder de afirmação, nos dá independência e, no caso das mulheres, dá-nos também espaço de afirmação da nossa plenitude enquanto indivíduos, de igualdade. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Não sei se existe, passando agora aqui... Oi? Não sei se existe alguma questão do público que queira colocar algum dos nossos oradores. Só dizer que aqui a questão prende-se e, se eu estiver enganado, é só para fazer a questão ao micro, porque depois não apanha no vídeo. Pois. Mas o conceito de trabalho no local de casa, quando o local de trabalho nos dias atuais muitas vezes é a própria casa, certo? Por aqui. Sim. Estava-me a lembrar de uma frase desesperada de um dos operários. Eu não me lembro do nome, confesso. Mas é aquele que tem, a certa altura, uma crise de choro convulsiva e que é um homem que se percebe que tem uma trajetória de vida que sempre passou pela fábrica. Ele, aliás, faz um bocadinho a narrativa da sua vida a certa altura. E, portanto, a fábrica é, digamos, como é que eu ia dizer, o espaço em que a sua vida ganhou sentido. Não é? Bom, e ele, a certa altura, quando ele está nessa situação limite de desespero por ver tudo a ruir à sua volta, quando a administração diz que aquilo é para
para reestruturar, ele diz: eu sozinho vou fazer o quê? Não é? Portanto, é o grito que ele dá para si próprio e para os seus companheiros: eu sozinho vou fazer o quê? E essa pergunta faz sentido naquele contexto em que eles estão a ser chamados um a um pela doutora Marta para os dividir e para que com cada um estabelecer uma base negocial, naturalmente perdendo a negociação coletiva e, portanto, perdendo o poder da negociação coletiva. Isso é evidente, é uma estratégia muito conhecida e muito praticada, mas portanto, a questão do eu sozinho vou fazer o quê ganha sentido nesse contexto, mas pode ser claramente transposta para mudanças como é que eu ia dizer, de forma de prestação de trabalho que se têm vindo a acentuar. Elas têm-se vindo a acentuar há muito tempo, com uma segmentação cada vez... A Catarina sabe isso muito melhor do que eu, mas quer dizer, com uma segmentação cada vez maior dos processos de trabalho e, portanto, a grande fábrica em que ganha sentido uma identidade coletiva, em que ganha sentido uma cultura de solidariedade, a grande fábrica já lá foi, não é? E, portanto, estamos cada vez mais em processos que decorrem naturalmente da incorporação de certo tipo de tecnologias, mas sobretudo de uma escolha para a organização da produção que é cada vez mais segmentada, portanto cada vez em unidades mais pequenas e em que o produto final é o resultado da junção de pequeninas coisas que vêm de todo lado. E isto agora radicaliza-se, creio que a pandemia mais radicalizou esse processo, que é o processo da domesticação, no sentido que lhe estava a dar, que era justamente o teletrabalho e, portanto, o trabalho a partir do ambiente de vida doméstico é aquele que tende, não digo a dominar, mas tende a ganhar espaço cada vez maior. Bom, e aqui ocorre toda uma série de debates fundamentais, dos quais... Enfim, o mais conhecido, creio eu, não sei se estou a falhar, mas o mais conhecido é a questão do direito a desligar e que tem a ver, portanto, com essa versão do direito a desligar a partir de casa, mas o direito a desligar que é justamente essa, digamos, como é que eu ia dizer, vinculação da pessoa que trabalha a tempo inteiro, esteja no local de trabalho ou esteja em casa, a estar disponível para, não é? E, portanto, enfim... E o nosso dia-a-dia é um bocadinho assim, que é justamente o de, a tempo inteiro, estarmos de alerta para responder aos e-mails que nos chegam do nosso local de trabalho, a fazer tudo e mais um par de botas a partir da nossa... Ou seja, essa separação entre o espaço doméstico, o espaço social não laboral, digamos assim, e o espaço laboral propriamente dito, é hoje uma marca das nossas vidas e creio que isso nos introduz... Enfim, uma questão muito simples, que é a questão da sobreexploração a que estamos, sobretudo aqueles que têm, digamos, empregos menos diferenciados, mais desqualificados socialmente, sobretudo economicamente, a que estão sujeitos. Mas a Catarina sabe dizer coisas muito mais importantes do que isso, do que eu. Professora. Isto acho que nos leva a conversas para a noite fora, mas eu queria pegar precisamente nesta questão do direito a desligar e destas novas formas de resposta. E há aqui um aspecto que eu acho que esta história mostra e que nos leva a problematizar o que são hoje as novas relações de trabalho, que é o seguinte: esta ideia da fábrica e do coletivo assenta numa ideia muito de lealdade, de espírito de corpo, de funcionamento de um agregado. Não é por acaso, como referiu o meu colega, que esta ideia de serem chamados um a um é uma forma de quebrar as forças, de quebrar resistências, de quebrar o espírito de luta. Porque foi isso que fez funcionar toda a vida aquela estrutura. Hoje em dia, nomeadamente pelo teletrabalho, o que nós assistimos é uma individualização das relações laborais, muito mais, uma segmentação, uma falta de contacto. E isso traz consequências ao nível da mobilização da força de trabalho, ao nível da lealdade à própria organização e à lealdade e à solidariedade entre colegas. Portanto, isso altera as dinâmicas de poder de uma outra forma que, provavelmente,
inviabiliza qualquer outro tipo de iniciativas de reivindicação ou de autogestão como aquelas que aqui vimos. Isto por um lado. Por outro lado, esta questão da lealdade, da ideia do orgulho de pertencer a uma instituição, de fazer parte de um corpo, porque era isto que eles sentiam, também é, do meu ponto de vista hoje, posta grandemente em causa e estamos a verificar por fenómenos como tem vindo até a ser referido cada vez mais, do chamado quiet quitting, ou seja, de uma ideia em que as pessoas hoje procuram encontrar outro tipo de equilíbrio na sua vida, equilíbrio do ponto de vista dos interesses, em que o trabalho não perde toda a sua centralidade, mas perde algum terreno para outras formas ou para outros aspectos da vida, mas que tem, pelo menos em muitas dessas situações, na sua base, não é a versão ideal, utópica, de que finalmente estamos num estado de avanço civilizacional em que podemos, de uma forma mais sustentada, equilibrar a vida pessoal com a vida profissional, com a cultura, etc. Mas, pelo contrário, acho eu, um desencanto com esta ideia de uma fidelidade que não tem correspondência. Quero só acrescentar que o processo de individualização de que fala a Catarina tem como outro efeito, que estava implícito naquilo que ela estava a dizer, a perda de capacidade de organização sindical. Obviamente, a partir do momento em que há uma individualização, a dimensão sindical fica posta em causa e, portanto, isso é mais um fator que agrava justamente a falta de poder para equilibrar as relações no mundo do trabalho. Claro. Não sei se existe mais alguma questão da nossa plateia. Acho que não. Não querendo roubar muito mais do vosso tempo, resta-me apenas agradecer imenso a vossa presença e a vossa disponibilidade. E ainda dizer que este era então o terceiro filme de um ciclo de 5 filmes. Teremos ainda mais 2 no dia 11 de maio, The Social Dilemma, que será comentado pelo professor José Manuel Mendes e a professora Cristela Bairrada. E no dia 15 de junho encerramos este ciclo com o filme Fantasmas do Império, filme comentado pela professora Teresa Cravo e Sara Araújo. Mais uma vez, obrigado a todos pela vossa presença, obrigado ao Salão Brasil por sempre nos abrir as portas e, se quiserem ficar a par de toda a programação que faz parte das comemorações dos 50 anos da Faculdade de Economia de Coimbra, basta visitarem o site. Obrigado e boa noite a todos.